Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O autor da carta aos Hebreus nos mostra o caráter heróico dos antepassados do povo de Deus. Impelidos pela fé e pela esperança, eles foram bravos lutadores. São exemplos e estímulo em nossa batalha diária contra o mal presente no mundo. Carta aos Hebreus. Irmãos, que mais devo dizer? Não teria tempo de falar mais sobre Gedeão, Baraque, Sansão, Jefté, Davi, Samuel e os profetas. Estes, pela fé, conquistaram reinos, praticaram a justiça, foram contemplados com promessas, amordaçaram a boca dos leões, extinguiram o poder do fogo, escaparam do fio da espada, recobraram saúde na doença, mostraram-se valentes na guerra, repeliram os exércitos estrangeiros. Mulheres reencontraram os seus mortos pela ressurreição. Outros foram esquartejados ou recusaram o resgate para chegar a uma ressurreição melhor. Outros ainda sofreram a provação dos escárnios, experimentaram o açoite, as correntes, as prisões. Foram apedrejados, foram cerrados ou morreram a golpes de espada. Levaram vida errante, vestidos com pele de carneiro ou pelos de cabra, oprimidos e atribulados, sofreram privações. Eles, de quem o mundo não era digno, erravam pelos desertos e pelas montanhas, pelas grutas e cavernas da terra. E, no entanto, todos eles, se bem que pela fé tenham recebido um bom testemunho, apesar disso, não obtiveram a realização da promessa, pois Deus estava prevendo para nós algo melhor. Por isso não convinha que eles chegassem à plena realização sem nós. Palavra do Senhor. Salmo 30. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Como é grande, ó Senhor, vossa bondade, que reservastes para aqueles que vos temem, para aqueles que em vós se refugiam, mostrando, assim, o vosso amor perante os homens. Na proteção de vossa face os defendeis, bem longe das intrigas dos mortais. No interior de vossa tenda os escondeis, protegendo-os contra as línguas maldizentes. Seja bendito o Senhor Deus, que me mostrou seu grande amor numa cidade protegida. Eu que dizia quando estava perturbado, fui expulso da presença do Senhor. Vejo agora que ouvistes minha súplica, quando a vós eu elevei o meu clamor. Amai o Senhor Deus, seus santos todos. Ele guarda com carinho seus fiéis, mas pune os orgulhosos com rigor. Fortalecei os corações, vós que ao Senhor vos confiais. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos, e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes.
Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto: Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia: Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou: Qual é o teu nome? O homem respondeu: Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos pastando na montanha. O espírito impuro suplicou então: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda a manada, mais ou menos uns 2.000 porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião, e ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado pediu-lhes que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto, lhe disse: Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na Decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Uma das mais belas figuras bíblicas é a imagem da restauração da natureza humana marcada pelo pecado. Marcos demonstra como isso acontece de forma narrativa com uma simplicidade cativante. No texto de hoje, aparece uma pessoa que estava possuída, sentada e em pleno juízo. É um jeito sutil para mostrar que não está mais sob o poder do mal. O ser humano é restaurado pela presença de Jesus. É Ele quem consegue transformar a mais profunda das misérias, fazendo daquele que fora pó um homem renovado. Aonde chega Jesus, o mal se retira. No texto é possível perceber como é o domínio do mal sobre o ser humano. Os demonizados se machucam, jogam-se no fogo, habitam em cemitérios. Marcos fala em endemoniados. As ciências mais modernas deram outros nomes aos mesmos fenômenos, mas o sofrimento e a exclusão que eles provocam são os mesmos. As causas dessas situações podem até ser descobertas, mas a resolução nem sempre é tão rápida. Essa é a pessoa machucada, ferida, excluída, que tem sua condição restaurada pela presença de Jesus.
restaura-se a autoconfiança, a lucidez, a integridade, porque se está próximo daquele que serviu como modelo e arquétipo do que o ser humano pode ser. Pode ser que situações de desintegração pessoal ocorram na vida de qualquer pessoa, mas o importante é perceber que a presença de Jesus restaura a condição sonhada por Deus para todo ser humano. A falta de autoconfiança pode ser fruto de uma infância mal vivida ou de relacionamentos abusivos e desestabilizadores. Mesmo pesada, ela se desmancha diante daquele que vence o medo e estende a mão para nos levantar do chão e nos chama ao pleno juízo. Oremos. Pai bondoso, Tu nos criaste para a vida em abundância. Socorre-nos quando caímos. Liberta-nos do poder do mal e dos comportamentos autodestrutivos. Em nome de Jesus, Teu Filho. Amém. Jesus, Maria e José, Sagrada Família de Nazaré, abençoai as nossas famílias. Ajude-nos a evangelizar. Se inscrevam em nosso canal, ativem o sininho, dê o joinha em nossos vídeos e compartilhem a palavra de Deus.